Nosso quarto dia do desafio Inteligência Financeira para Médicos. Hoje vamos ter um tema bem interessante, os inimigos. Vou falar para você os 4 fatores que limitam o médico de poupar. E como ontem... E aí, Amanda, bem-vinda. Também vou utilizar aqui uns slides para que possamos ter uma didática melhor, tá bom? Então, você já sabe que já pode chamar seus amigos a participar da nossa live e vai ser um momento bem legal aqui te expor informações com evidências, tá bom? Então, aqueles velhos segundinhos aí esperando a galera entrar e você clica no aviãozinho também e encaminha, tá bom? Recebi aqui uma notificação. Mauro Antônio Almeida comprou 3 livros. Se ele estiver aqui, beleza, Mauro. Vou ficar dando essas boas-vindas aos novos leitores também aqui, tá bom? Então, Mauro comprou 3 livros agora, merece essa citação. Ok? E aí vou fazer... deu uma ideia agora. Seguinte. Não, deixa pra lá. Depois eu conto, no final. Bem-vindo, Orlando. O Orlando ganhou ontem, já foi enviado, viu, Orlando? Quer dizer, vai ser enviado amanhã. Eu coloquei no carro para passar nos correios, mas quando eu cheguei lá na clínica, Orlando, tava uma máquina eletrônica que tinha chegado e aí foi uma burocracia pra gente para desmontar lá dentro da caixa e não deu tempo de passar nos correios. Mas amanhã eu mando, tá bom? Mas tá tudo no jeito, já tá, o teu Moleskine já tá dentro do envelope lá, o livro também. Tiago, abraço pra você. Deixa eu ver aqui quem comprou o livro hoje. A Sara Amorim. Gisele Jacome também comprou 2 livros. Transforme na Vila Viel. Eu coloquei até aí nos stories, Orlando. Isso a Globo não mostra, né? A gente só mostra o glamour da gestão médica, mas aí no dia a dia vaza ar-condicionado, o papel de parede sai, tem que ajustar a cadeira que o braço tá mole, que vocês não sabem, viu? Ok? Então, bora começar o nosso encontro. Em respeito a você que acompanha ao vivo, é ótimo ter você por aqui. E aí eu fico devendo o sorteio de ontem, eu não fiz ainda. Assim que terminar essa live, eu vou lá no feed e faço o sorteio, certo? Bora lá começar o nosso quarto encontro. Então, se você não acompanhou os outros, já percebeu que nenhuma das lives dos outros estão disponíveis no feed. Então, foi um acordo que a gente fez aqui. Quer dizer, eu que impus, né? Vocês não concordaram com nada. Mas eu fiz o seguinte, eu tô colocando apenas para quem faz parte do meu canal do Telegram o replay. Aí eu coloco materiais em PDFs, então tá tudo no meu canal do Telegram. E se você não faz parte ainda, chama aqui inbox no final dessa live e diz assim que eu quero entrar. Aí eu te coloco dentro desse canal, tá bom? Então é um canal exclusivo para médicos, para estudantes de medicina, onde eu posto conteúdos sobre desenvolvimento da vida pessoal e da carreira médica. E, inclusive, é a proposta aqui da live. Bora falar sobre os 4 fatores que limitam o médico de poupar. Se você puder, você clica aqui no aviãozinho e encaminha essa live para alguém que você gosta e alguém que você quer que essa pessoa tenha acesso a temas para o desenvolvimento da carreira que não são falados durante a graduação nem na residência. Bora lá, então... O nosso desafio é um desafio compacto aqui no Instagram. Eu gosto mais de fazer os desafios lá pelo YouTube, porque eu acho que é uma plataforma melhor de ensino. Aqui fica aparecendo notificações para você e você sai, não tem paciência de ficar. O YouTube é uma plataforma de aprendizagem, mas aí, ok. Estou aqui fazendo essa live mais compacta. Sendo que os leitores recebem um acesso o desafio completo, que são 8 horas de conteúdos. Então, quando você compra o livro, você recebe o login, a senha, entra lá e acessa o desafio completo com 8 horas e recebe o certificado também. Então, se você quiser ter acesso ao certificado de 8 horas e o conteúdo ampliado, é só consultar a área de membros dos leitores, tá bom? Eu vou até mostrar aqui na tela para que você veja como é que é a área de membros dos leitores. Funciona assim, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó, quando você compra o livro, você acessa o login e a senha e dentro da plataforma tem vários cursos e aí, lógico que você não vai ter acesso a todos, né? Você vai ter acesso a alguns relacionados ao livro.
Aí tá aqui, ó, Desafio Inteligência Financeira para Médicos. Você faz o login, são quase 8 horas de conteúdos. E aí, aqui estão todas as aulas com slides, planilhas, vários materiais complementares. E aqui é a classificação da galera, ó. Nota máxima, que é de 1 a 5. Então, todas as aulas têm nota máxima de todos os leitores. Então, não é um conteúdozinho fraco. Não é um conteúdozinho fraco. É algo que eu coloquei como uma proposta de gerar uma transformação para você, tá bom? Então, o conteúdo ampliado tá lá, mas a gente tá aqui também entregando um conteúdo de valor para você, meu colega médico-médica. E aí, os outros temas estão dispostos nesse slide, né? O chamado, o campo de batalha, as armas da guerra, os inimigos. Vamos fazer hoje esse conteúdo. Se você não me conhece ainda, Orlando está perguntando o seguinte: esses outros conteúdos são da versão premium? Sim, Orlando. Sim. O Orlando, como você é aluno do curso Aquiles Doc, Orlando, você tem acesso a muito mais conteúdos, inclusive esse, tá bom? E acontece que quem adquiriu o livro em uma campanha que eu estou fazendo também tem acesso ao desafio com certificado lá dentro, mas não é o curso Aquiles Doc que você tá bom? O Aquiles Doc é o curso ampliado de inteligência financeira que o Orlando faz parte, e aí são 8 horas de conteúdos. Eu posso falar um pouquinho dele mais amanhã, sexta-feira, ou então no sábado, tá bom? Para abrir novas turmas. Se você quiser saber mais, pode me perguntar em box também. Seguinte, se você não me conhece, eu sou Daniel Coriolano, fiz residência em Medicina de Família, fiz mestrado com linha de pesquisa em Educação e Saúde pela Fiocruz, MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, sou supervisor de programa de pós-graduação e diretor clínico de um centro de cuidado humano aqui na cidade de Fortaleza. Escrevi esse livro, Inteligência Financeira para Médicos, lançado no dia 18, Dia do Médico, tá? E estamos com pertinho aí de 700 exemplares vendidos nessas semanas de lançamento. E bora começar, e aí vamos falar sobre esses inimigos que impedem o nosso desenvolvimento, né? Algo importante que você deve ter em mente para o desenvolvimento da sua inteligência financeira é a diferença entre poupar e investir. Quando eu falo sobre inteligência financeira, muitas vezes o tema dívida vem junto, né? Aí as pessoas falam que tem dívidas, estou endividado, mas outras já não, estou tranquilo, eu tenho boa educação financeira, boa inteligência financeira, eu não tenho dívidas não, tá tudo tranquilo. Mas aí não corresponde ainda a um bom desenvolvimento financeiro, porque é aquela pessoa que consegue poupar, tem até um recurso disponível ali na conta ou em outro local, até em casa mesmo, debaixo do colchão, mas ela não se preocupa com algo importante. Então eu vou te dizer aqui esses conceitos dos dois aqui, poupador e investidor, e aí você se enxerga como tendo uma característica ou outra. Poupador é aquela pessoa que tem até um cuidado sobre um consumo mais ponderado. É aquela pessoa que não consome de forma intensa ao ponto de ter muitas dívidas. Ela tem uma certa segurança. E aí ela consegue, ao longo do tempo, essa camisa é chata, viu? Fica só... Vamos ver aqui se ela segura. Então, assim, ao longo do tempo, essa pessoa, o poupador, consegue até acumular uma quantidade de recurso. No entanto, no longo prazo, ela perde uma quantidade de poder de compra, pois o poupador negligencia a inflação. E negligenciar a inflação é um dano que você pode ter às suas finanças pessoais, ao seu orçamento. Falo mais um pouquinho sobre isso e vou mostrar até um gráfico da inflação nos últimos tempos. Praticamente corrói o seu poder de compra se você tem um dinheiro parado e não se importa com a inflação. Já o investidor é uma atitude melhor que eu sugiro que você tenha. O investidor, além de ter um planejamento sobre a sua vida e objetivos mais bem traçados, além de ter um consumo mais ponderado, o investidor se preocupa em não perder, em não ter o seu recurso financeiro desvalorizado. Portanto, se preocupa com a inflação. A inflação é o quanto seu recurso perde valor ao longo do tempo. Se em janeiro de 2021
algo é R$100, no final de 2021 talvez seja R$102. Isso quer dizer que esses R$2, os R$100 que não compra mais aquele recurso, né, já perdeu um pouquinho o seu valor, porque o item, o bem ou serviço aumentou. Então, ao longo do tempo, nós temos possibilidades de, além de acumular patrimônio financeiro, ainda proteger o nosso patrimônio contra a inflação. Então, um objetivo central do investidor é sempre ter juros compostos ali que sobrepõem a inflação, rentabilidade, ganho de dividendos ou os juros dos empréstimos da renda fixa, certo? Então, poupar só pega o dinheiro e investidor pega o dinheiro e aí busca opções para superar a inflação. Você pode pensar que ela não faz tanta diferença, R$100, R$102. Eu coloquei aqui um exemplo de um ano, mas imagina que você tem um planejamento de 5, de 10, 15, 20 anos. Nesse grande período, vale muito a pena lembrar da existência dessa inflação e proteger o seu capital contra o dano que ela pode causar. Olha só essas informações de quanto que a gente teve de inflação em cada um dos anos. Olha, 2019, 4,31, 2018, 3,75, e aí você pode verificar que há vários anos a gente teve uma inflação, tem um dano no poder de compra. De forma geral, a gente tem entre 2012 e 2019 uma moeda com inflação de 45%. Então, vamos colocar aqui até 2021, por volta de 50% do poder de compra foi impactado. Então, algo que você comprava, que você usava R$50, você tinha que usar agora R$100, entendeu? Então, se preocupar com a inflação ao longo do tempo é importante. E aí, com isso, vai facilitar a melhor decisão dos seus produtos de investimentos. Tá? Vocês podem comentar alguma coisa aqui embaixo. E aí um dos pontos que pode influenciar, né, que o meu objetivo aqui é falar sobre os 4 inimigos que limitam a sua ascensão enquanto médico e sobretudo na inteligência financeira. Um primeiro ponto importante que às vezes o investidor entra é um comportamento de manada. Então tem muito no mercado financeiro. Sabe aquelas pessoas que acham que são sabidões ali sobre investimentos? Aquela pessoa que faz aquele comentário dizendo que comprou uma ação e que está muito boa, ou então que passa no jornal e diz que uma ação aumentou não sei quantos, e aí você tende a reproduzir o comportamento, porque isso, quer queira, quer você não queira, é uma atitude que remete a certa proteção da nossa espécie. Quando a gente vê alguém correndo, há uma certa tendência de correr também. Esse alguém correndo pode remeter à ideia de que ele está em fuga, né? Então é importante você fugir também. Então tem um certo componente de proteção, mas quando há a possibilidade de colocar um rigor crítico sobre aquele comportamento, aí você começa a ter melhores atitudes. E no mundo dos investimentos, as pessoas ficam dizendo quanto conquistou ou quanto conquistaram, e aí você tende a reproduzir alguns comportamentos, e aí você precisa ter muito cuidado em ficar ouvindo dicaszinha de pessoas sobre investimentos, sobre qualquer coisa. É importante ter senso crítico nas suas decisões. Sobre isso, sobre comportamento de manada, que você precisa ter cuidado enquanto investidor, eu gravei um pequeno vídeo e eu vou mostrar aqui para você algumas ponderações acerca desse tema, tá bom? Deixa eu dar o play aqui, só um pouquinho. Vou pegar o arquivo. Será que eu não mandei? Eu mandei. Deixa eu um pouquinho aqui. Comportamento de manada, tá aqui. Bora ver se dá certo. Vou tentar aqui por 10 segundos. Se não der certo, eu saio. Eu coloco para você no grupo do Telegram. É porque ele não... Como o vídeo eu gravei faz um tempo, ele não bota aqui na sequência. Tá bom. Ó, eu gravei um vídeo sobre comportamento de manada e eu fiz algumas referências interessantes que eu gostaria que você tivesse acesso.
Como não consigo colocar aqui, porque a sequência de slides que me mostra para eu apresentar aqui não permite, eu vou mandar para você, eu vou postar nos meus stories, tá bom? Eu vou colocar lá, daqui a pouco, tá no meu IGTV, e aí você vê, quando terminar a live. E minhas considerações sobre o comportamento de manada. E aí, é um dos inimigos. Então, eu já falei que comportamento de manada, pronto. E agora, falar um pouquinho sobre consumismo, que eu considero também um dos inimigos da nossa ascensão no que diz respeito à inteligência financeira. Tá entrando uma galera aqui, acho que vocês estão encaminhando. Bem-vindos a todos que chegaram até aqui. A gente está no desafio Inteligência Financeira para Médicos. E hoje falando sobre os inimigos que impedem a nossa ascensão enquanto profissionais da medicina. E aí, nesse momento, eu já falei sobre comportamento de manada e consumismo, agora eu vou falar. Consumismo, a gente tem consumo, a gente tem um consumismo. É muito importante, dentro do sistema econômico que nós estamos organizados, que haja um consumo. E esse consumo patrocina uma rede. Então, você compra aquele sanduíche ali, e aí desencadeia o salário lá daquela atendente. Você compra um carro, e aí patrocina uma indústria. Você assina um streaming, patrocina outra indústria do entretenimento e tá tudo certo. Com seus honorários você consegue ter o que o recurso financeiro te proporciona, acesso a bens e serviços. E quando muitas pessoas fazem isso, há uma ascensão da economia, o dinheiro não fica parado, né? Agora, do outro lado, tem o consumismo, que é algo mais danoso. O consumismo é quando o seu consumo ultrapassa a sua necessidade e muito. E normalmente esse tipo de atitude, o consumismo, é vista dentro do seu guarda-roupa com muitos itens lá dentro que você não usa. É o desnecessário, tá bom? E aí isso causa um dano para você e para a sociedade. Comentei um pouquinho sobre isso lá no D2 do desafio. Mas é mais do que isso, é mais do que um dano para a sociedade. Será que ter uma atitude de consumismo não é algo bom? Será que não é algo bom? Boa noite, Luan, bem-vindo, cara. Moisés está aqui por aqui também, Calil, bem-vindos aí. O Bruno está aqui também, mais um dia. Júlio Fontes, tá bom? Massa ter vocês aqui. Tabata entrando agora. A galera tá entrando, hein? E aí, será que ter uma atitude consumista não é algo bom? Bem, não é algo claramente ruim para a pessoa ali no momento que ela está executando. Por quê? Porque essa atitude de compra desencadeia algo positivo, um sentimento positivo na pessoa. E dessa vez eu trouxe ele para explicar, né? O Freud. Freud explica, né? A gente fala isso, né? Quando tem algo que não dá para entender bem. Então, Freud explica? Sim, Freud explica. Existe uma estrutura proposta de ego, superego e id. E aí, dentro desse contexto da psicanálise, há um comportamento de consumo pode ser uma atitude que supre o ego. A gente tem o id, para você lembrar, você deve ter visto na faculdade algo sobre isso, o id, que é aquele comportamento mais selvagem, que são as atitudes mais primitivas, as necessidades mais primitivas. Do outro lado tem o superego, que é uma atitude mais com um grande teor de moralidade, muitas vezes com grande influência da repreensão que nós tivemos em algum momento sobre fazer alguma coisa. Então o id quer ter aquela liberdade total, o superego do outro lado segura para que não haja essa liberdade total, haja vista que nós temos uma sociedade organizada que aceita algumas coisas e outras não. E aí, no meio disso tudo, a gente tem o superego com o nível de subconsciência e o nível de superficialidade, que aí pode ser uma das manifestações do ego, né? Tentar contemplar essa negociação que existe entre o id e o superego, né? O id que quer comprar tudo, que quer todo luxo, que quer tudo para si, e o superego dizendo algo sobre moralismo, e aí com o ego há uma certa contemplação de algumas coisas do id e ainda contemplando o superego
dentro desse conflito que sai do subconsciente para o consciente. E aí, baseado no ego, alguns comportamentos de consumo você acaba suprindo através das compras. Então, se o id está dizendo para você comprar tudo, para você ser a pessoa mais rica do mundo, o superego diz que isso não é moral, não é possível. O ego faz com que você fique fazendo compras e experimente um pouquinho daquele gosto de ser o todo-poderoso no que diz respeito ao poder econômico, tá? Então, há também uma influência, você pode estar com uma sensação muito ruim sobre algum aspecto, algum estresse que teve, e aí você busca reduzir um pouco dessa frustração que está tendo em alguma área da vida com o consumo. É comum, depois de um plantão, alguns colegas realizarem compras. Vou dar um plantão para fazer uma compra. Então, assim, há essas concessões também, mas há nível de subconsciência que diz para você um pouco do seu comportamento, tá bom? Então, a análise sobre isso não é tão possível assim, mas fique sabendo que boa parte do nosso consumo, e quando a gente enxerga que não deveria ter consumido aquilo, se a gente refletir um pouquinho, vai perceber que a compra aconteceu para suprir alguma demanda, alguma falha. Então, é uma falta, é uma compra que busca preencher alguma lacuna da vida. E aí, por isso que eu falei que o Freud explica. Eu trouxe aqui uma teoria do André Diamant. Ele tem um sistema, o André, ele elaborou um sistema, teorizou, em que as empresas podem organizar os seus produtos e serviços a fim de que contemple anseios primitivos da nossa sociedade, individuais. Então, ao longo do tempo, a igreja teve forte influência sobre o nosso comportamento e em um dado momento listou os pecados capitais. E de alguma forma, segundo o argumento do André, pertinente, com alguns exemplos que eu trouxe, vou mostrar para você, nós, humanos, queremos cometer aqueles pecados capitais. Não era para ser pecado capital. Quem inventou foi a igreja. O André argumenta disso. Então, nós fomos repreendidos quanto às atitudes relacionadas aos pecados capitais. E nós não queremos fazer isso. Algumas empresas subvertem os pecados capitais de alguma forma e aí nós nos sentimos contemplados nessa subversão dos pecados capitais e em alguma instância nós patrocinamos essa cadeia. E aí eu vou colocar alguns exemplos. Mas só para você lembrar que os pecados capitais, ganância, luxúria, inveja, ira, gula, preguiça e vaidade, tá bom? Então, se você tem uma marca que trabalha muito um desses itens, há uma tendência de você contemplar, subverter o pecado capital através da aquisição daquele bem e serviço da marca. Por exemplo, quando você vai no fast food, aí tem lá um combo, sei quantos sanduíches com bem pouquinho dinheiro, R$ 4,90, 2 sanduíches. Isso aí tem a ver com a gula. Então, de alguma forma, ao comprar esse item, nós subvertemos os pecados capitais e a empresa pode produzir a sua maneira de se comunicar com o público de uma forma a contemplar o que a pessoa de forma assim, individual não consegue contemplar. Então, a gula, no exemplo dos combos, a luxúria, no caso dessa cerveja. Essa cerveja, acho que é uma cerveja belga, o argumento é que tem traços de ouro nessa cerveja, é a cerveja mais cara do mundo. E aí, luxúria, né? Então é um luxo tomar essa cerveja. Você pode verificar também as propagandas de hotéis, né? Se você vê que é praticamente um palácio, né? A fotografia também pode mentir, né? Pode remeter a uma verdade. Há um argumento de luxo nas fotos. E aí é uma tentativa também de buscar contemplar, através dessas fotos, de você ir para lá, a avareza. Outros exemplos também aqui, tá engraçados. Você lembra de um episódio do Portas dos Fundos, em que o palhaço do McDonald's vai lá no Burger King, né, eu acho, comprar
Ele vai lá comprar um milkshake ou um sanduíche, alguma coisa assim. Aí ele fica com aquela rixa. Então, o que é que você vê nessa propaganda de duas marcas brigando, né? Que às vezes existe Pepsi, Coca-Cola, Burger King e o McDonald's, ou Bob's com milkshake lá, do ovo maltine com o McDonald's, né? E aí, o que é que você vê? Essa briga, embora tenha um componente de humor, é a ira que você tá... Então, tudo que tem ira desperta muito a nossa atenção porque a gente quer contemplar essa ira. Por exemplo, o UFC, né? Porque faz tanto sucesso. A galera lá se matando lá no ringue. Porque você gostaria de manifestar a sua ira. Esse é o argumento. Outro argumento aí central dessas streams, Netflix, né? Cinema em casa, você não precisa nem sair. Fica em casa, tranquilo, então preguiça. Propagandas de carro com cores mais escuras, sedã, banco de couro. Os argumentos são só de luxo, não é? O tipo de motor, a durabilidade, se fura ou não o pneu, não. Conforto, segurança, são argumentos... Segurança nem é um argumento de vaidade, né? Mas as cores mais escuras nos remete a isso também. Então, a vaidade contemplada em muitas ações de marketing. É importante você conhecer isso porque, ao saber dessa fisiologia, o que há por trás dessa comunicação persuasiva do marketing, você pode ter uma blindagem das suas atitudes. Você concorda que, à medida que conhece esses itens, que o comportamento de manada pode te influenciar a compras inadequadas, que o consumismo, que quando a marca comete os pecados capitais por mim, há uma tendência também. Então, o que o André propôs, ele chama de Sex Canva. É um papel em que as marcas, ao planejar os seus produtos e serviços, elas buscam contemplar alguns dos itens dos pecados capitais. Com isso, há um argumento de que haverá maiores chances de sucesso da marca e de venda. Certo? Bora lá para o próximo passo. O próximo item, que é um inimigo. Falei sobre comportamento manada, consumismo e aí falta de planejamento. Quando você não tem um planejamento, isso se revela um problema para você. E aí, quando você não tem um planejamento para compras, por exemplo, você pode cair nas heurísticas. Eu vou te dizer o que é isso, mas você me responde qual é a profissão dessa pessoa aqui, tá bom? Coloca aqui na área de comentários qual a profissão dessa pessoa. É baseado na sua resposta que eu vou falar sobre o que é heurística. Diz aí para mim na área de comentários. Haja vista que dentro da imagem você já consegue ter algumas ideias sobre isso. Então, qual a profissão desse cara que tá aí na foto? Me diz aqui na área de comentários. Vocês conseguem fazer isso? Como é que tá o dedo de vocês? Tá tranquilo? Coloca aí. E aí, Thiago, Gabriela? Alguém pode dizer? Existe um certo intervalo, né? Quando eu falo para a mensagem chegar em você, já vi isso acontecer. E aí o Júlio colocou o seguinte: tatuador. Beleza, Júlio. Obrigado por participar, né? Não me deixar no vácuo aqui. Tranquilo. Então o Júlio colocou que é um tatuador. E é baseado nessa resposta que eu vou falar sobre as heurísticas. Nós temos processos de decisões mais facilitados. Ninguém pode falar se não vai dizer que é preconceito. Bem, o preconceito, a rigor assim, não seria algo ruim. Era um conceito pré-estabelecido de algo. Você pode ter um pós-conceito também, né? Mas eu sei que o termo é utilizado com algo mais negativo, né? Eu sei. Então é o seguinte, as heurísticas são mecanismos mentais que facilitam o nosso poder de decisão. É até uma possibilidade de você ter a proteção da sua vida. Então, se você acha que ali oferece um perigo, de uma forma rápida você consegue ter uma decisão, mesmo sem uma análise muito crítica, corre ou faz alguma coisa. Então, essas heurísticas facilitam os processos de decisões da gente. Então, você consegue dar uma resposta mesmo sem fazer nenhuma pergunta. Ninguém me perguntou se é algo a mais aqui. O que é que ele faz, né?
o Thiago colocou, caras da Polícia Federal, alguns gostam de tatuagem, Polícia Federal. Beleza, mas ó, é um médico, tá? Então, nesse caso, é um médico. Que aí não tem nenhuma restrição para que ele seja ou não um médico, tá bom? Então, o que fez você colocar isso? Você buscou alguma base de conhecimento, alguma base de que você já viveu na sociedade para uma decisão. E o que é que isso tem a ver com o desenvolvimento da vida, com o consumo? Porque essas heurísticas acabam sendo gatilhos para as decisões e às vezes podem induzir a você cometer uma decisão errada para aquele momento, certo? E aí pode se revelar preconceito, como a Gabriela colocou, ou consumo inadequado, já que a gente está falando sobre inteligência financeira. Olha só algumas sugestões de heurísticas feitas facilmente em publicidade. Então, você entra lá no site de compras e diz assim, últimas unidades. Ou então, em 1 hora essa promoção acaba. Então, o que é isso? É uma escassez. Então, a escassez deixa você em uma situação de risco de não ter. E aí, aumentam as chances de você ter um processo de decisão de compra e só perceba depois que era uma compra inadequada. Outro gatilho utilizado comumente é o gatilho da autoridade. Sabe quando tem uma propaganda com o Roberto Carlos, por exemplo, e ele fala que aquela carne é muito boa? Então, se você tiver certa afinidade com Roberto Carlos, você tenderá a reproduzir o comportamento que ele está recomendando, que ele está fazendo, né? Ele está ali cortando a carne, embora ele não comeu, né, nessa propaganda. Então, há um gatilho, há uma tentativa da marca desencadear em você também uma atitude similar à autoridade. Acontece também quando você vai comprar uma roupa. Me diz se já aconteceu com você, mulher. E aí, Paulo, bem-vindo, cara. Tá por aqui, ó, deu uma entradinha aqui. Não sei se vai ficar até o final, mas abraço pra você. Então, assim, ó, quando a mulher vai comprar alguma roupa, pode ser que a vendedora utilize um argumento de autoridade dizendo que aquela roupa é utilizada pela atriz tal, e aí se você gosta, conhece aquela atriz, você de alguma forma quer se contemplar, você pode ser aquela atriz de alguma forma comprando aquela roupa. Você vai comprar um carro e aí se o vendedor conhece que você é médico, aí ele pode dizer, não sei quem comprou um carro aqui também, ele também é médico. E aí você se coloca numa situação, eles usam muito isso. Não pega esse 1.0 não, isso não é carro para doutor não. O seu colega médico conhece não sei quem, aí fala o nome, né? Comprou foi o outro carro. O Dr. Invest está dizendo que tá jantando com a Rafinha, mas não perco. Valeu, Paulo. Abraço para ela, Senhora Invest, né? Já disse para ela, é Senhora Invest. Rafinha não conheço não, é Senhora Invest. Então, são argumentos e cuidado para que você não caia nesses gatilhos. Sabe outro gatilho que a gente cai muito quando a gente vai no supermercado, fazer alguma feira? Existem amostras grátis. Como aqui um pedacinho desse abacaxi, aí você não estava nem planejando comprar aquele item e aí você tende a retribuir aquela generosidade. E aí esse gatilho da reciprocidade acontece. Você não estava planejando comer um pedaço ali da amostra grátis e aí acaba levando o abacaxi. Mas ó, na nossa profissão acontece muito. Sabe quando você recebe, caso você receba presentes da indústria farmacêutica, ou até mesmo coisas simples como amostras, aumentam as chances de você passar a prescrever aquela marca. Porque quer que você queira, quer não, há uma influência a nível de subconsciência mesmo de você ter a reciprocidade, de você gerar algum benefício para aquela pessoa que te gerou um benefício. E você pode até utilizar isso no seu dia a dia, sempre ajudar as pessoas, e quando você precisar de ajuda, você terá a ajuda das pessoas também, tá? Então você pode usar isso para o bem ou para o mal, sabendo para se proteger ou de qualquer forma, como quiser. E aí, sabendo agora que o comércio, que a indústria usa isso, você pode se proteger destas heurísticas. Eu falei, são várias heurísticas,
vários gatilhos, mas eu te falei pelo menos sobre da autoridade, da escassez, vai acabar agora. Te falei sobre a reciprocidade. Se você, Paulo, souber algum outro aí, lembrar de algum outro, coloca aqui também que vai ser legal a sua contribuição. Mas cuidado, são alguns facilitadores das nossas escolhas, certo? Então eu falei até agora comportamento de manada, consumismo, essas heurísticas. E o quarto inimigo de você ficar paralisado na profissão, na carreira e não ter uma carreira exponencial, termo cunhado aí pelo Dr. Invest, usa muito esse termo. Uma carreira exponencial é não saber investir, tá bom? Não saber investir pode te colocar em uma situação de certo marasmo na sua carreira. Porque ao saber investir, você coloca o seu recurso para trabalhar para você e ao longo do tempo você obtém benefícios. Existe uma referência aqui, que é o... Aí, ó, a Rafa tá aqui. Cadê? Se eu consigo aqui mostrar para você o livro. Essa referência é bem legal porque tem tudo a ver com a nossa profissão médica. Investidor inteligente. Deixa eu ver se está aqui. O livro Investidor Inteligente. Está aqui. Investidor inteligente. Ele tem um conceito aqui bem legal que eu vou compartilhar com você aqui nesse momento, que é assim, ó, existe um investidor passivo e um investidor agressivo. Eu sei que o termo passivo nos remete a certa... É uma coisa ruim, né? Como se fosse uma coisa passiva, assim, você não está fazendo nada por isso. Mas o investidor passivo pode ser aquele investidor, assim, conectado com a nossa profissão médica, que tá mais interessado em ter um maior prazo, um histórico de rentabilidade de longo prazo, e não pode ficar olhando ali a rentabilidade e ficar mudando de papel sempre. Ele está mais interessado em segurança, mais despreocupado na oscilação diária dos seus recursos. Ele tem um comportamento de mais ponderação e menos ansiedade à medida que verifica que os seus lucros, os seus dividendos variam ao longo do tempo, porque no longo prazo tudo vai gerar melhores benefícios. De outro lado, tem o investidor agressivo. O investidor agressivo é aquela pessoa que busca os melhores resultados. Ele faz muito para que isso aconteça, inclusive dedicando horas a fio dentro, por exemplo, de uma plataforma de investimentos, girando muito o dinheiro, comprando e vendendo, muito característico do trader, né? Então, como a nossa profissão médica demanda muito tempo dos nossos dias, parece-me, de uma forma geral, mais conectado com a realidade médica, ser um investidor passivo, realizar melhores escolhas, ter nível crítico para fazer as melhores decisões, mas também não ficar todos os dias, todos os momentos, minutos praticamente, olhando o seu recurso financeiro e tendo essa hora extra, como se fosse outro trabalho. Então a gente pode até substituir o termo investidor passivo por investidor defensivo. A Carisa está colocando que ela é investidora passiva, investidora defensiva, que é mais conectada com a realidade dela enquanto médica. A Carisa eu conheço desde a graduação, antes da graduação da escola, Colégio Batista, e ela também é aluna do curso Inteligência Financeira para Médicos. E aí ela se classifica como investidora defensiva, é um comportamento muito conectado para a nossa profissão médica. Senão a gente teria que ter outro turno para ficar fazendo trader, né? Então, é isso. E aí, erros frequentes que nós podemos cometer enquanto noviços dentro do mundo dos investimentos, eu listei aí. Como você percebe, né, aqui nas lives, nos meus feeds também, eu sempre coloco as 2 coisas, as 3 coisas, as 4 coisas, porque na minha visão é uma forma metodologicamente mais ajustada para que haja assimilação. Então eu coloquei agora as variáveis usualmente utilizadas para a gente buscar um desempenho acima da média, mas por vezes dá problema, dá erro, tá bom? Então, negociar a mercado, o que é isso? Buscar sempre comprar na alta e vender na baixa, na alta da rentabilidade e vender na baixa. Isso é danoso porque você nunca vai acertar
vender as suas ações lá em cima e comprar lá embaixo, né, no preço mínimo. É muito difícil que isso aconteça. Há um nível de maturidade tão intenso que você está perdendo tempo de trabalho, que poderia ser muito mais rentável ser médico ali, atuar enquanto médico. Então isso a gente chama de negociar mercado. É mais ponderado você ter o seu recurso financeiro, lá no dia que cai o dinheiro na sua conta, você vai lá ver qual é a melhor opção, sem filosofar o dia todo lá naquele home broker, e realiza a sua escolha e pronto, tchau, até o próximo investimento. O segundo ponto, usualmente citado como erro, é a seletividade de curto prazo. Então, no momento de hoje, nós temos boas ações desempenhando bem. Só que se você focar em apenas escolher nessa seletividade atual e não enxergar os marcadores de maior prazo, aí você não enxerga, não consegue ter uma certa previsão e com isso perde a possibilidade de ter melhores rentabilidades. Se você focar só no presente, não, você precisa fazer as concessões temporais, ter uma certa análise mais ampliada. E essa negociação, essa seletividade de curto prazo, muitas vezes é uma influência do jornal leigo, né? Que você abre o jornal e aí aparece lá, ação da Petrobras subiu 10%. Meu amigo, quando passa no Jornal Nacional, já faz tempo que passou da hora de comprar, entendeu? É como se tivesse passando o tratamento de diabetes no mais você, entendeu? Quando passa lá, faz tempo que a gente sabe, né? Quando passa lá, faz tempo que a gente já leu as diretrizes, já está utilizando os pacientes, né? Então, essa mídia leiga, né? O jornal leigo, ele já colocou a notícia atrasado e se isso te influenciar, vai ser uma influência negativa. Outro ponto, a seletividade de longo prazo. Você vê que ela tem algum dano nesse momento, mas você acredita que o longo prazo, que a gente diz, né, que o longo prazo sempre ganha, ok, isso é verdade, mas desde que você faça boas decisões hoje, né? Também não é escolher qualquer coisa para investir. E aí, com o investidor esperança, né? Você não é um investidor esperança para ficar rezando para que a ação suba apenas isso, você tem que ver os fundamentos, né? Então, não seja seletivo apenas baseado em esperança que todos os papéis vão crescer, tem que ter rigor na escolha das ações atualmente, dos seus investimentos. Né? Eu falei ação, mas pode ser qualquer tipo de investimento. E com isso, eu te falei sobre, então, os 4 fatores que são inimigos da ascensão do seu desenvolvimento enquanto médico ou médica e ainda também enquanto estudante de medicina. Ter um comportamento de manada, ter atitudes consumistas, não ter planejamento e cair nos gatilhos mentais e não saber investir. Com isso, sabendo disso, falei da fisiologia de cada um desses pontos, você pode ter um rigor e decidir mudar em alguns dos pontos. Por isso que o desafio de hoje, a minha proposta de hoje para você que acompanhou a live é essa aí. Vou ler. E aí você deve responder no feed, tá? E aí para que você participe, né, do sorteio que eu vou fazer aqui, depois dessa live, você deve ir lá no feed e responder a essa frase. Vamos ver aqui as considerações de vocês. Menandro. Qual o seu nome? Conhecimento fundamental. Alguns perfis não tem um nome logo ali, e aí não consigo citar o nome, tá bom? Você pode colocar o nome quando o seu perfil não está colocado o nome. Conhecimento fundamental. Massa, valeu. Eu fiz um post no feed cuja frase é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Menandro. Então, Menandro, valeu, obrigado pela participação. Ele colocou que conhecimento é fundamental. Esse conhecimento, né? Show de bola. E aí, ó, lá nessa frase, deixa eu colocar aqui em modo pequeno. Nessa frase aí, ó, eu fiz uma pergunta e gostaria que vocês respondessem. Qual das características inimigas do desenvolvimento da vida pessoal e da carreira médica você vai buscar abandonar? Essa é a minha pergunta, tá bom? Eu gostaria que você respondesse isso lá no feed. E aí, ao responder, todas as pessoas que responderem a essa pergunta, amanhã eu vou fazer um comentário. O Orlando já disse aqui que tá fugindo de todos. Vez ou outra eu caio no consumismo, né?
Mas é importante, pessoal, assim, ó, nós não somos robôs a fim de que dê para conseguir programar uma atitude, assim, né? Lógico que ao longo do tempo a gente faz compras não planejadas, cai num gatilho ou outro ali do vendedor, mas tá tranquilo, vida que segue. O ruim é quando isso acontece todo dia, a todo momento, nossa vida baseada em consumismo, em cair nessas heurísticas, em não saber nem parar ali algumas horas para investir. Então, isso é que é danoso, mas não se culpe eventualmente quando você cai em um ponto ou outro. O Paulo colocou que o conhecimento é de muito valor. Já chamei os parceirinhos, beleza. E se liga no Paulo que ele vai fazer uma live aí colocando como que ele investiu de 0 aos 100 mil em um ano. Orlando colocou o seguinte: eu acho que fujo de todos. Ah, já li esse aqui. Mas é só aproveitando os pontos do Mastercard, surpreenda. Beleza, se é pra consumir, né, Orlando? Bora pelo menos ganhar o cashback, ganhar os pontos. Quando eu compro por programas que oferecem cashback também, né? Então, pelo menos isso. Mas eu terminei de dizer? Não, né? Terminei não. Então, você vai nessa postagem aqui, ó. Você vai aqui, deixa eu atualizar a página. Nessa postagem e deixa o seu comentário. Aí, quando for amanhã, eu vou sortear, dentre as pessoas que comentarem, um livro, tá bom? Eu vou sortear um livro meu. O meu livro Inteligência Financeira para Médicos. Esse aqui. Inteligência Financeira para Médicos. E aí, você marca também um amigo. Então, quem é que pode participar do sorteio? Você que é médico ou estudante de medicina, médico ou médica ou estudante de medicina e que responda lá, né, ao meu questionamento, deixe seu comentário e que marque algum amigo ou amiga da medicina. Esses são os critérios. Terminando a live aqui, ela sai do ar no Instagram e fica apenas para quem está no meu canal do Telegram. Se você não está ainda, você busca me chamar em box que eu te coloco dentro do canal. Dentro do canal você tem acesso ao replay da live e tem acesso ao material complementar. Todos esses slides que eu passei aqui e mais um pouco, eu coloco lá. Os slides ficam 24 horas e saem após esse período. Todas as lives anteriores estão lá dentro do canal do Telegram e ficarão disponíveis até sexta-feira à noite. Então, já pode entrar agora, é só me pedir inbox. Tudo certo? Ok, bora finalizar a nossa live por aqui. Mais uma vez, senhores e senhoras, foi um prazer estar com vocês e bora lá interagir no feed. Quero ler a resposta de vocês lá agora, tá bom? Obrigado pela presença e até amanhã. Agenda aí às 21 horas. Abraço, até breve.